Hoje nós vamos gravar um vídeo sobre revendedoras, falar todos os BOs aí que acontecem com revendedoras, todas as problemáticas de revendedoras. Então esse é até o título aí do nosso vídeo, né? As problemáticas das revendedoras e como sair também desses problemas, né? Vamos falar aqui o que nós já passamos, as dicas que nós passamos e o que nós comentamos aí com os nossos alunos na mentoria, né, dentro da mentoria, algum dos tópicos aí, lógico que ali dentro a gente entra mais a fundo, mas aqui já para ter uma noção de você que está pensando em começar, pensando em crescer, ou se você ainda não começou, ou se você tem uma, duas ou três revendedores, ou até você que tem uma equipe maior, que está no início ainda, saber lidar com esses problemas aí de revendedoras, que é comum, né, para quem trabalha com revenda de semijoias, com equipe, né, e para ajudar a evitar acontecer isso com vocês. O cenário sempre muda, né? Eu falo assim, de quando a gente começou, o perfil das revendedoras era aqui na nossa cidade tem uma faculdade, então eu pegava muitas meninas da faculdade interessadas em revenda, então foi uma época maravilhosa, assim, porque as meninas eram extra para elas mesmo, né? Elas já tinham dinheiro que os pais mandavam, então elas vendiam para as próprias colegas ali de faculdade, então era uma época muito boa, que a gente tinha muito pouco problema, né, com revendedoras, com atraso em pagamento. E a partir depois da pandemia, que a faculdade deu uma parada, parece que as alunas já voltaram com uma outra cabeça, assim, hoje é muito difícil a gente conseguir pessoas da faculdade. Aí a gente já foi para um lado mais de salão, pessoas que você tem aonde ir cobrar, né, que fica mais fácil, que se acontecer algum problema, você tem um endereço, você tem um lugar para ir cobrar, para ir conversar. Então, também você elimina um pouco, né, o seu risco, a sua dor de cabeça ali. Então todas essas orientações aqui que a gente vai passar são coisas que nós realmente vivemos, né? Tivemos ali na prática e nós fomos melhorando ali, né? Lapidando essas informações e eliminando do nosso dia a dia. Então, pela experiência que a gente tem, a gente já sabe assim mais ou menos de enxergar o perfil da revendedora. Então é isso que a gente acaba colocando ali para os nossos alunos na mentoria, tipo assim, analisa o perfil. E para analisar o perfil a gente tem um questionário que a gente acaba seguindo algumas regrinhas ali para ajudar quem não tem experiência, né? Nós que já temos experiência, a gente acaba já conversando com a pessoa ali por uma videochamada, ou que seja pessoal, ou que seja no WhatsApp, a gente já vai questionando ali, perguntando, já eliminando os negativos ali da pessoa, né? Se for muitos, a gente já exclui essa pessoa de ser uma possível revendedora. É uma coisa que a gente sempre faz, né? Depois de analisar, eu já sempre pergunto, você trabalha com venda, você não pode ter restrição no nome, porque ali ela já vai me falando, você trabalha em alguma outra coisa? Então, ali você já vai meio que captando, né? Eu vejo o rosto da pessoa, né? O jeito dela falar, eu marco uma chamada de vídeo, porque eu falo assim, às vezes uma pessoa muito simples, ela não vai ter para quem vender, e se ela vender e a pessoa não pagar, ela não vai ter de onde tirar para me pagar. Eu sempre penso nisso, ela tem como tirar para te pagar? Então ela tem que viver num círculo social, né? Ela vai vender aonde? Na igreja, ela já tem cliente, no serviço dela. Depois deu tudo certo, vou fechar com essa revendedora? Sempre fazer um contrato, né? Um contratinho ali, básico que a gente passa, né, para os alunos já prontinho, onde ela vai assinar esse contrato. E depois disso, né, se der algum problema, a gente tem duas formas de resolver, né? Uma forma é nas pequenas causas, então eu sempre vejo ali quanto ela está me devendo, né? Vamos colocar nas pequenas causas. As pequenas causas resolvem bastante também, né? Geralmente a pessoa ela tem um salário, por isso que é importante o salário, ela tem um jeito do juiz chegar num acordo. E a outra questão, né, é da inapropriação indébita, que aí o Rodrigo vai falar um pouquinho, nós já usamos isso com uma vendedora, estamos até pensando em fazer com a próxima, mas a inapropriação indébita você vai mexer com o boletim de ocorrência, então já é uma coisa que tem que compensar. Ela está te devendo um valor que compensa, então vai, porque também resolve. Mas antes disso aí, isso aí a gente já está depois que aconteceu, já selecionou, já mesmo, né? Captou as revendedoras. Mas para evitar chegar nesse ponto, a gente usa algumas estratégias
para evitar. Então, muitos alunos aí chegou a falar conosco, assim, porque acaba vendo na internet, né, através daí de assuntos do digital, sim, vamos colocar uma página de venda, e a pessoa entra na minha página de venda, que a pessoa que tem interesse, né, a vendedora, e ali ela vai clicar, vai para um formulário e ela vai responder esse formulário. Aí dentro desse formulário eu vou colocar lá, você tem o nome limpo, você tem outra renda, você tem filhos pequenos, tudo que elimina ali, que dificulta, né, uma revendedora. Mas eu sempre aconselho, assim, eu não sou contra o formulário, desde que você esteja num nível muito elevado. Muitas revendedoras que você não dá conta de fazer o atendimento presencial, não, mas um atendimento cara a cara ali, que seja por videochamada ou seja presencial. Porque através da videochamada ali, você aplicando o formulário por fala, ela já vai te entregar ali. Porque às vezes ela pode ter um nome sujo, mas ela coloca lá que não tem. Aí lógico, você vai ter que pagar ali um escritório para poder fazer essa consulta. Ou até na própria internet, ou você né, vai você consegue que, pagar para fazer cada consulta. Você vai ter que fazer essa consulta. Mas caso você não queira fazer essa consulta, só de conversar com a pessoa, ela acaba falando. Só se ela for muito cara de pau ali, de mentir pra você, né? Ela já vai começar com segundas intenções. Mas ali você já consegue pegar. Então, tipo assim, na entrevista ali, a pessoa entrou em contato com você, entrou na videochamada, ali você já vai se apresentar, explicar um pouquinho sobre o seu negócio, o seu método de trabalho, né, suas semijoias, e ali você já vai falar para ela, então, tem alguns critérios que eu utilizo para fazer a seleção de vendedoras. O primeiro você tem um nome limpo, você tem alguma pendência no seu nome, alguma restrição, ali ela já vai acabar falando. Aí ela pode até falar, eu tenho uma pendência do cartão de crédito que o meu marido utilizou e acabou que sujou o meu nome, mas eu trabalho numa loja, tenho emprego fixo, e aí, então você vai se orientando ali para saber se dá para continuar a entrevista com ela ou não. Até porque hoje, né, quantos por cento da população está com nome com restrição no Serasa, né? 90%? 70% da população tem o nome sujo hoje. Então, assim, a primeira coisa você tem que saber por que o nome dela tá sujo. Se foi porque ela vendeu alguma coisa para uma pessoa, por exemplo, eu vou sujar o nome de alguém que não me pagou, então ela já me deu problema, sai fora, né? Por mais que a pessoa seja gerente de uma loja. Se foi por conta de consignado, alguma coisa assim, não compensa você continuar, porque a pessoa que deu problema para ela vai dar problema para você também, né? Então, assim, foi uma questão, o cartão de crédito não consegui pagar, já é uma outra problemática que você vai conversar com ela. Mas sempre tenta saber o porquê o nome dela tá com restrição. Então, o nome sujo é o primeiro aí que a gente coloca, né? Mas a gente sempre leva em consideração o motivo, porque já teve pessoas com restrição no nome que nós pegamos e ela é gerente de uma loja, ela é uma vendedora ali honesta e o nome dela está sujo às vezes por um financiamento da casa, alguma outra coisa que não é por maldade dela, mas porque ela se desorganizou e acabou ficando com o nome sujo. Lógico que isso já fica ali numa aba à parte ali nossa, né, para poder ficar mais esperto com essa pessoa. Então a gente já parte para o segundo critério, que seria ali, ela tem uma outra renda, então ela tem outro trabalho. Então por que a gente falou do nome sujo e essa pessoa trabalha numa loja? Porque se ela ficar te devendo, ela tem da onde tirar, né? Ela tem uma fonte de renda. Agora, se a fonte de renda dela é simplesmente a sua semijoia, como que ela vai te pagar? Até porque eu vejo assim que a maioria das pessoas que devem não foi porque elas não receberam, foi porque elas gastaram o dinheiro antes de te pagar, né? Aquela coisa assim, eu vou tirar, mas depois eu reponho. E ela não tem de onde repor, né? Ela não trabalha, ela precisou pro leite do filho, ela foi lá, tirou e depois ela não dá conta de te pagar. E depois a pessoa que comprou dela já pagou, ela não tem de onde tirar, né? Então, por isso que a semijoia é muito importante que ela entenda sobre a comissão, que ela está trabalhando com peças suas. Né, o dinheiro é seu, a comissão é dela, o resto nada é dela, ela não pode mexer naquele dinheiro. Por isso que entra também a questão do contrato ser importante, porque ali ela está assinando, né, que ela não tem direito a nada daquela maleta. Então é a questão da pessoa que tem uma outra fonte de renda, né, ela não vai precisar do dinheiro para nada. Né? Isso ajuda muito, né, porque ela consegue ela já está acostumada também a ter a planilha dela de custo ali, a organização dela, então ela já tem mais ou menos, ela já tem ideia que a semijoia é uma renda extra para ela e não a principal fonte de renda. Lá na frente, caso ela comece a vender muito, acontece muito das pessoas mudarem até sair do emprego e viver 100% da semijoia, mas muito raro alguém que vai começar direto na semijoia sem ter emprego e viver 100% dela, sendo a sua melhor revendedora ali, vamos dizer.
Então, esse é um dos critérios que a gente utiliza juntamente com o do nome negativo, e também a questão de filhos. O que a gente analisa? Se a pessoa tem filhos pequenos, por exemplo, até 2 anos, 3 anos, ela depende muito disso, né? Ela fica muito dependente ali dos filhos para criar, para ter uma rotina, às vezes tem que buscar na escola, levar, ou a criança está com ela, então isso impacta muito o tempo dela. Então não falo nem simplesmente 100% só filho, mas o tempo. Você tem disponibilidade para trabalhar com revenda? Você tem tempo livre? Porque a pessoa precisa ter tempo para sair, para apresentar, para levar em algum lugar, porque ninguém vende em casa parado, né? Então você tem que ter essa disponibilidade de tempo, e filho é uma coisa que você fala prioridade, né? Nenhuma pessoa, nenhuma mãe vai falar assim, eu vou lá deixar meu filho aqui em casa e vou vender. Então você tem que ter essa noção se o tempo dela, ou se ela tem alguém que ajuda, se ela não tem, o tempo disponível dela para semijóias. Aí a partir do momento que a gente pega, eu deixo muito claro isso, né? A questão assim, olha, você, eu pago alguma coisa para pegar a maleta? Não, você não paga, mas você é 100% responsável pelo que você vende. Aí eu canso, assim, às vezes eu falo assim, gente, meu Deus, me perdoa, mas é umas coisas assim, aí você começa a ouvir, né, mas porque tá muito difícil a situação, fulano não pagou e tá muito difícil, não tem de onde tirar. Fala, mas tá muito difícil pra mim também, que já paguei essa semijoia. Você pegou sabendo que a responsabilidade é sua, né, agora eu preciso do meu dinheiro. Aí e eu tento, assim, de todas as formas, fazer um acordo sem levar pra frente, que a pessoa me pague R$200 por mês, desde que eu saiba que ela tá me pagando certinho, sabe que teve realmente um problema. As que tem problema com o cliente, ela te paga. As que gastaram no bolso é a que vai te dar problema, porque ela já gastou aquele dinheiro, ela não tem de onde tirar, né? Eu falo que 90% não são as clientes que devem para elas. Aí começa todo esse problema, porque eu tô com uma que tá me devendo aí um tanto, porque vendeu com uma moça que mudou de cidade. Aí ontem eu fui cobrar. Aí ela falou pra mim, porque você não sabe a minha situação. Eu falei pra ela, mas você também não sabe a minha. Eu também tenho 2 filhos pequenos, a gente vive 100% da renda da semijoia. Então assim, eu não tenho o que fazer, eu tenho que receber. Se eu não receber, eu vou levar pra frente. Porque isso foi conversado lá atrás. Então, se eu tiver dó de todo mundo que não tem dinheiro para me pagar, eu falo, né? A gente morre de fome. Então, assim, é o seu negócio, né? A gente já viu muitas pessoas também, até na mentoria, né? Mas eu fico com dó. Não tenha dó. Esse é o seu ganha-pão, né? É o seu negócio. Ela pegou sabendo. Então, é muito fácil a pessoa pagar. E eu falei pra ela, eu vendi R$900 pra uma pessoa. Eu falei, você acha que essa pessoa teria R$900 pra te pagar? Aí eu falei pra ela, então é muito fácil você vender o dinheiro dos outros. E se fosse a sua mercadoria, você venderia? Então, assim, a partir desse momento, eu não tenho dó de ir e levar pra frente e levar pro advogado. Mas não sei o que, mas espera, janeiro eu tô muito apertada, mas ela já tá me devendo faz uns 3 meses. Falei, não, eu te dou até o dia 20. Se dia 20 você não resolver, eu, infelizmente, tenho que ir atrás. Então, é isso que eu falo, é o seu negócio, você tem que ser muito profissional nisso. Desde o começo, a pessoa está muito ciente de como funciona um consignado, né? Que o consignado, ele chega a ser um crime, porque ela está pegando umas peças que é sua. Outra coisa, sempre eu peço as peças de volta. A pessoa não te pagou, então devolve as minhas peças, né? Porque aí você pode fazer um boletim de ocorrência no caso, né? Se chegar lá nos finalmente, você tentou de tudo. Chegou no limite ali, a pessoa não te pagou, aí a problemática é outra, né? Que a inapropriação indébita é crime, né? Passível de boletim de ocorrência, de Ministério Público. Só que a pessoa, eu falo isso, ela vai até o fundo pra ver, ela te testa, ela acha que você não vai fazer. Aí quando você faz, aí muda o jogo, né? A pessoa começa a te ligar, mas por que você fez isso, né? Por quê? Então, assim, entenda que você sempre tem o seu lado da razão, né? Você tem a razão. Ela não tem a razão. Mas, antes de tudo, a gente tenta sempre fazer um acordo, né? Por isso que antes eu tinha muito mais problema. Hoje, ainda tô com alguns problemas aí, porque eu falo que parece que a falta do dinheiro, a pessoa também, ela se aproveita, né? Daquele dinheiro que tá seu ali, e ela acha que a vida dela tá muito difícil, a sua não tá. E outro ponto aí que a gente utiliza também é a questão do feeling mesmo, de você olhar a pessoa. Por isso que a gente fala, é muito importante você fazer uma videochamada. Hoje aí é muito fácil, todo mundo tem celular, né? Antigamente a gente tinha que ficar batendo lá, entregar para a pessoa sem ver ela, né? A gente fazia tudo isso por mensagem ou por telefone e depois ia na casa da pessoa e olhava. Então a gente hoje, com a videochamada, você já tem noção se a pessoa sabe conversar, se ela tem uma dinâmica boa, se ela tem uma... Você pode pedir até, se for de outra cidade, né, uma foto da casa dela, pra você saber onde você tá entregando, tipo né? assim, não que isso vai mudar, mas normalmente
A pessoa que é uma revendedora, ela tem que ter uma boa aparência, ela tem que se vestir bem, ela usa semijoia. Como que ela vai vender semijoia se ela nem usa? Então ela tem que gostar, ela tem que viver num âmbito ali de revenda, né? Ela tem que vestir a camisa, então ela tem que estar uma pessoa que usa uma maquiagem, que se veste bem, que está na rua. Normalmente essas vão ser as que mais vendem, porque não adianta você pegar uma dona de casa com um filho pequeno que não sai de casa, como que ela vai vender? Ela não tem tempo para isso, então é um jogo, né? É um contexto ali que você tem que analisar. Então essa questão da visibilidade é importante pelo fato da onde ela vai, né? Por exemplo, se ela trabalha dentro de um hospital, ela não tem essa necessidade, mas então você tem que avaliar. Ela não precisa estar bonita porque ela vai trabalhar no hospital, mas ali dentro do hospital ela tem muitas pessoas, então tem que ser avaliado o que ela faz, o lugar que ela frequenta. Então é questão de percepção mesmo, de avaliação, de pegar todas essas orientações aí que nós estamos passando e pensar ali, será que a minha revendedora, a possível candidata, ela não tem uma aparência tão legal, mas ela trabalha num local que tem muitas pessoas, então isso não vai impactar, então tem que relevar todos os pontos. E para finalizar aí, né, eu faço muito essa questão de subir as vendedoras de nível. Então eu falo assim, a pessoa que vai te dar trabalho, ela vai te dar trabalho logo, né? Ela já começa a te enrolar naquele primeiro pagamento. Então assim, não fique com dó de tirar a maleta, mas ela vende bem. Eu falo que não adianta a desonesta que vende bem e nem a honesta que não vende nada, né? Então eu já tirei maleta ali dos dois lados. Porque a pessoa, ela vende super bem, mas ela começou já a te dar trabalho ali no acerto, já fica te devendo muito, já tá virando uma bola de neve, tira. Não fique com medo de tirar, porque depois isso aí lá na frente vai te impactar muito. E a pessoa tá comigo já há 6, 7 meses, 1 ano, tá vendendo bem, me pagando certinho, eu vou lá e aumento a comissão dela, né? Aumento o prazo de pagamento, divido em mais vezes, para ela vender mais, porque ela tá me pagando certinho, ela tá vendendo super bem. Uma vendedora que nunca passou da data de vencimento, a gente tem que dar valor a essas vendedoras, né? Outra coisa que a gente fala muito, não perca vendedoras boas, porque ali é diamante, né? Então dentro da mentoria a gente passa isso tudo mastigadinho, dividido por módulos, né, para você ter isso aí gravado na memória. E depois disso tudo, a gente sempre orienta formalizar, né, formalizar tudo para deixar claro para a sua revendedora. Ela tem que saber de tudo o que acontece, ela tem que saber sobre o contrato, ela tem que saber sobre as suas regras, sobre o seu acerto. Então tudo você tem que posicionar ela para não deixar dúvida, para depois não ter os problemas que acontecem normalmente. Então, tudo que você deixa acertado antes facilita para você. Então, nosso contrato, a gente já faz um contrato de inapropriação indébita. Caso ela não devolver as peças ou não acertar, a gente consegue tomar as medidas judiciais, as medidas até pelo boletim de ocorrência. Então, tudo isso a gente consegue resolver de uma forma rápida ali para não criar transtornos, porque tudo isso para você que está no início pode ser fácil, mas imagina para quem tem 50, 60, 70 revendedores. Isso aí vai virando uma bola de neve se você deixar acontecer. Então a gente faz de tudo para não acontecer, a gente faz de tudo para não chegar no ponto de levar para frente isso, para não prejudicar o nosso trabalho, porque isso acaba levando tempo, né, para a gente não fica terceirizando esse serviço igual pessoas aí do mercado que tem uma equipe maior para trabalhar. A gente decidiu trabalhar numa equipe mais enxuta, porém a gente precisa ter essa equipe na mão, tem que estar tudo 100% ali para a gente poder ter paz, liberdade e trabalhar com tranquilidade. Então a gente tem que eliminar os pontos ruins. Uma pessoa de maior equipe aí, de maior poder de revendedores, ele nem se preocupa tanto com isso, que ele vai ter a equipe dele lá que vai resolver, porém ele está injetando grana naquilo. A gente decidiu viver mais tranquilo, com menos problemas. Então, por isso essas orientações que a gente passa, essas dicas, é fundamental para quem está começando. E tudo que a gente passa é coisa que nós dois resolvemos, né? Então, todas essas problemáticas, desde a seleção, da captura de revendedoras até o último problema que a gente tem, sempre é nós dois, né? Não tem... Aí eu não sei, quando a gente precisa de um advogado, passar por pequenas causas, mas tudo é feito por nós. A gente não tem nenhuma equipe por trás disso. É 100% nós dois ali lidando, né, com toda a dinâmica ali do consignado. Essa é a ideia que eu sempre tento passar para os alunos que vêm trabalhar com a gente, que acabam assistindo nosso vídeo aí no YouTube ou no Instagram e acabam como fala? Espelhando ali, né? Se identificando. Acabam se identificando com a gente,
pelo fato de querer ser igual, né? De ser um casal, trabalhar em casa, tem filhos pequenos e não quer sair, não quer montar uma equipe muito grande, não quer ter um escritório. Então, isso que a gente fala, se você organizar, estruturar, por isso que a gente fala que a mentoria é muito importante no início, porque se você tiver essas informações que a gente passa aqui dentro, já no início você vai crescer muito mais estruturado, muito mais fácil, porque se você for resolver esses BOs tudo lá na frente, depois que você já montou a equipe, você vai acabar desistindo ou vai acabar quebrando. Então uma revendedora que te der um cano, um calote aí muito grande, vai por água abaixo, você vai perder todo o seu tempo, sua energia de trabalhar, de crescer, focando naquela pessoa negativa ali que às vezes vai te atrapalhar e não vai te pagar. Então você tem que eliminar esses riscos aí. Então, desde o contrato ali que nós fazemos, até o monitoramento mesmo, acompanhamento dessa revendedora para saber como está a situação, para não ficar injetando peça nela antes dela fazer os acertos, né? Antes dela, de saber a situação dela, se ela já vai parar, se ela não vai. Então a gente sempre tenta manter contato com ela o mais possível ali para poder evitar esses riscos e esses problemas. Então, se você também tem aí algum BO aí também que não seja um desses que a gente passou, deixa aí nos comentários pra gente, a gente vai trocando ideia. Quem precisar de ajuda, entre em contato lá na bio ou deixa aí nos comentários que a gente responde. E é isso aí. Vamos começar 2026 aí, né, com tudo, né, para ser um ano muito bom. Valeu, pessoal. Até mais.